Thiago Silva fora do Fluminense. Keno será titular, Fred pede demissão e Flusão a 1 ponto para sair do Z4. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense na tarde deste sábado. Mas antes é muito importante, para você que está acompanhando esse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar para que mais e mais pessoas possam saber que diariamente aqui na tela do BTB Esportes temos conteúdo sobre o Flusão. E é claro, se inscreva no nosso canal, porque dessa maneira você não vai perder chegada de jogador, você não vai perder coletivas de imprensa no CT Carlos Castilho e também, é claro, as transmissões dos jogos do Fluminense Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque hoje é dia de pré-jogo. E convenhamos, torcedor, tá na hora do Fluminense sair do Z4. Estamos a 1 ponto dessa conquista. Então, o Fluminense precisa jogar hoje concentrado esse clássico regional contra o Vasco da Gama, para dessa maneira conseguir de uma vez por todas sair do Z4 e, se Deus quiser, não retornar mais por lá. Mas prosseguindo ao giro de notícias e seguindo com a ordem de informações que eu tenho para trazer a você, torcedor do Flusão, Thiago Silva fora do Fluminense. Exatamente, torcedor. Essa notícia que abalou aí a torcida tricolor na tarde deste sábado, essa notícia acabou saindo ali por volta de 11 horas da manhã, a meio-dia, ali próximo ao horário do almoço, onde o Fluminense divulgou a lista de relacionados e o Thiago Silva não está presente nas opções para o técnico Mano Menezes. E aí muito foi contestado. Você entra, por exemplo, nos comentários da publicação no Instagram e, cara, muita gente questionando do porquê o monstro, o Thiago Silva, que tem sido esse pilar defensivo para o Fluminense, não está sendo escalado para esse duelo tão importante. E aí que vem o principal questionamento, torcedor. Cara, será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Mas eu vou te explicar o que a diretoria do Fluminense, é claro, a parte de fisiologia do clube, pensou em poupar o Thiago Silva numa partida tão importante. O Thiago Silva é um zagueiro que já tem uma idade elevada e, é claro, vem para o Brasil ciente de que não aguentaria toda a sequência de jogo. Inclusive o presidente Mário Bittencourt já havia conversado isso com a parte fisiológica da equipe do Fluminense, que não teria, é claro, ali um ritmo de jogo tão sequencial para o capitão da equipe tricolor. Porém, o principal ponto para o Thiago Silva estar fora dessa partida contra o Vasco é o gramado sintético do Estádio Olímpico Newton Santos. A princípio, a comissão técnica do Fluminense resolveu poupar o jogador em conjunto com o departamento médico por precaução de possíveis lesões ao gramado sintético. É claro, o gramado do Estádio Newton Santos, conhecido como o Tapetinho, é um gramado muito conhecido, não só aqui, mas também para fora do Brasil. Até porque outras equipes vêm aqui disputar a Libertadores da América, já que o Fogão segue vivo também na disputa dessa competição. Mas deixando bem claro que é um dos melhores gramados sintéticos que tem no Brasil. Porém, a fisiologia ainda não concorda em manter o Thiago Silva numa partida tão importante utilizando o gramado sintético, o que pode fazer com que o jogador tenha ali uma lesão que pode ser não tão grave ou então grave, que vai deixar ele fora ali de uma sequência de uma temporada muito importante para o Fluminense na luta contra o rebaixamento e, é claro, na melhora pela Copa Libertadores da América. Mas seguindo aqui, é claro, com esse raciocínio, o Thiago Silva fica fora e teremos outros jogadores que também desfalcam o Fluminense nesse confronto de hoje contra o Vasco da Gama. Kevin Serna também foi ontem ali notificado que não poderia jogar porque sentiu um incômodo na panturrilha, exames foram realizados e o jogador também vai ser poupado desse confronto. Nonato, também com dores musculares, não vai a campo e não se torna opção ao técnico Mano Menezes. Marcelo segue com uma lesão na perna direita e também é um dos desfalques para esse confronto. Marquinhos e Germancano seguem em transição ali da recuperação de lesão para o trabalho no gramado, também ali não ficam como opção para esse duelo contra o Vasco da Gama. Então o técnico Mano Menezes com problemas esses que terão que ser resolvidos e terão que ser organizados para enfrentar o Vasco e, é claro, sair do Z4, que é o que o Fluminense mais quer. Seguindo com o nosso giro de notícias do Flusão na tarde deste sábado, Fred pede demissão. Cara, essa notícia mexeu com o coração do torcedor tricolor e também com o coração do Fred. Eu vou deixar um print aqui do lado do texto que o Fred publicou no Instagram, vou até deixar um tempinho aqui para você poder dar uma lida e, é claro, entender o que o Fred quis dizer ali com essa notícia que abalou o torcedor tricolor. O Fred, que se tornou o diretor de planejamentos esportivos do Fluminense e noticiou ontem que estaria deixando o cargo. O motivo? Problemas pessoais. O Fred esclareceu tudo aqui no post, você pode dar uma olhadinha aqui, se você quiser, está disponível no Instagram do jogador essa publicação. Ele que disse ali, com dor no coração, me despeço. Ele que assumiu recentemente o cargo, não tem muito tempo, mas é um Fred
que não só como diretor, mas também como figura muito importante a esse elenco tricolor, até nessa recuperação. Você imagina, você tá no dia a dia do clube e você poder estar ali com uma ajuda de um ídolo tricolor, de um cara que foi campeão brasileiro pelo Fluminense, de um cara que entende a grandeza dessa camisa e que tá ali, é claro, não só pra agregar, mas também pra ajudar psicologicamente, porque entende muito bem o que é ser um jogador importante e um jogo importante. E o Fred agora se despede desse elenco do Fluminense por enquanto. Convenhamos que a grande possibilidade do Fred retornar ao cargo não vai ser agora, ele vai resolver todo esse problema e, é claro, ele destaca a atenção que ele vai dar para a família, então pode ser algum problema pessoal do Fred ali, e é claro, a gente aguarda esse momento que o Fred possa retornar a esse cargo tão importante ou até outro, quem sabe aí treinador um dia no futebol brasileiro, pode ser aí um dos caminhos também que o Fred possa tomar daqui para frente. É claro, o Germancano fez uma publicação triste também no Instagram, se despedindo do jogador, o Nonato, entre outras figuras desse elenco do Fluminense, que ali tiveram, é claro, suas carreiras marcadas pelo Fred, um grande jogador como seu dirigente. Seguindo aqui com o giro de notícias, Keno será titular, cara. Essa informação aí que também veio ali do canal Jornada 1902 KTO, mais precisamente do jornalista Vitor Lessa, ele que trouxe essa possibilidade do Keno ser titular nesse clássico contra o Vasco da Gama. Vamos relembrar um pouquinho na última semana que o Keno fez um gol pela Libertadores da América pela Copa do Brasil, e ele acabou colocando a mão na orelha aqui, provocando o torcedor do Fluminense, e o jogo tava horrível, porque o Flusão tava sendo eliminado, cara, e ele foi lá, fez questão de responder ao torcedor, não vive um bom momento com a torcida do Fluminense, criticou muito o jogador nas redes sociais, mas o técnico Mano Menezes ainda possibilita a entrada dele entre os titulares nessa partida contra o Vasco da Gama. Ele foi treinado para estar no elenco titular durante essa última semana. É um jogador que não tem tido uma regularidade tão grande nesse elenco do Fluminense, mas que recebe essa grande oportunidade e que pode aparecer na lista entre os titulares. Falando da possível lista de titulares para esse confronto, eu trago aqui esse possível elenco para esse duelo tão importante contra o Vasco da Gama. O goleiro será o Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Antônio Carlos e Thiago Santos, na lateral esquerda Diogo Barbosa. O meio de campo será André Martinelli e Ganso, e o trio de ataque possivelmente John Arias, Keno e Cauã Elias. É claro, vale destacar que Cauã Elias joga até porque Germancano não volta, e também por ele ter conquistado essa titularidade ao comando do técnico Mano Menezes, e também o Keno entra entre os titulares, porque o Kevin Serna está com problemas musculares. Só relembrando também, existe a possibilidade do Lima aparecer ali na ponta, então fica a incógnita entre esses dois jogadores, ou Keno ou Lima, entre os titulares do Fluminense. Agora, torcedor, vamos bater um papo muito importante, porque essa partida, cara, é uma partida que o Fluminense pode deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. Preste bem atenção, basta uma vitória e, é claro, uma coletânea de resultados positivos ao Flusão faz com que a equipe deixe ali o Z4. Eu vou trazer para vocês aqui agora o informativo de como está a tabela do Campeonato Brasileiro. E vou deixar um print aqui do lado também para vocês darem uma olhadinha e verem como é que tá a tabela do Brasileirão. É claro, o Fluminense ocupa a 17ª colocação e hoje, como eu falei, está a um ponto ali da equipe que ocupa a colocação mais abaixo. Sendo mais preciso aqui, trazendo os números, o Fluminense hoje é o 17º e o Internacional é o 16º. A diferença é de apenas um ponto. Mas o Fluminense também está a apenas um ponto de Internacional, Vitória, Grêmio, Juventude e também muito próximo do Vasco da Gama. Uma vitória hoje faz com que o Fluminense diminua ali a diferença para o Vasco de apenas um ponto. Ou seja, é o jogo da vida para o Fluminense. Uma vitória hoje é mais do que importante, porque olha a quantidade de possibilidades que o Fluminense tem de sair da zona. Caso o Fluminense vença hoje, ele vai a 23 pontos. Ele pode passar o Internacional, o Vitória, o Grêmio ou o Juventude, ou seja, qualquer uma dessas 4 equipes que tropeçar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense sai da zona do rebaixamento. Então, é muito importante o foco, é muito importante a ambição, porque dessa maneira, mais e mais possibilidades vão se abrir ao Fluminense de se distanciando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá pega o Grêmio, tá? O Cruzeiro pega o Atlético Mineiro, o Corinthians pega o Bragantino, o Vasco pega o Fluminense, é claro, nesse clássico tão importante, o Juventude pega o Botafogo, o Bahia pega o Vitória, o São Paulo, o Atlético Goianiense, o Flamengo, o Palmeiras, o Internacional, o Atlético Paranaense e
A rodada na quarta-feira será Internacional e Juventude. Então você tá ligado aí já em toda essa rodada do Campeonato Brasileiro. É muito importante que o Flusão vença, porque desse jeito vai se distanciar do campeonato, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vai poder também visar ali já tempos melhores para a Libertadores da América. É isso, rapaziada. Vai terminando aqui mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube na tarde deste sábado. É muito importante pra você que tá gostando desse conteúdo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha pra todo mundo, porque dessa maneira mais e mais pessoas vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, sai um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes. Me despeço de você, me chamo Yuri Duque, esse foi mais um conteúdo. Um forte abraço e tchau, tchau.